Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Daqui a 19 dias, Javier Milei estará na Casa Rosada e vai presidir a Argentina. Iniciará um mandato de 4 anos. E no seu discurso, poucas horas depois de confirmada sua vitória eleitoral, Milei afirmou que a crise argentina não permite gradualismos, não permite que as coisas sejam feitas num processo lento, morosamente, passo por passo, algumas paradas, alguns recuos, volta a se andar. Segundo Milei, a crise é profunda demais para que não haja pressa e capacidade de ruptura. Aí está. Milei tem razão quando diz que a crise é profunda demais e, portanto, não permite delongas, gradualismos, morosidade, recuos, paradas. Tudo tem de ser feito não só rapidamente, mas profundamente, porque as mudanças seriam estruturais. Não há dúvida que a Argentina necessita de mudanças estruturais. Mas não estamos diante de uma revolução, não é? E por não ser uma revolução, por não ser de fato uma ruptura real, ruptura na estrutura político-econômica da Argentina e na sua organização social, e qualquer um que queira fazer mudanças profundas tem de fazê-lo dentro das regras atuais, com a convivência permanente com o poder estabelecido, que vai muito além da presidência, do Congresso, do Judiciário. Isso envolve poder financeiro, poder econômico, poder cultural, poder industrial, poder político, claro. Esse estará lá o tempo todo. E, obviamente, com capacidade para sabotar, para boicotar, para atrapalhar tudo aquilo que fere interesses desse poder estabelecido. Além do mais, Milei terá de sair dos livros da escola austríaca de economia, que obviamente é onde ele mora intelectualmente, é onde ele habita como economista, e se deparar com uma realidade que vai desafiar permanentemente suas ideias a respeito das soluções para os problemas argentinos. Claro que nenhum problema poderá ser atacado com eficiência se o governo não tiver rapidamente respostas na economia da Argentina. O problema econômico é o primeiro a ser atacado. E no cerne da proposta de Javier Milei está a dolarização. Então, dolarização não é algo impossível de ser feito. Foi feito no Equador, foi feito no Panamá, mas os resultados não são lá muito atraentes. Panamá é uma coisa à parte, né? Panamá tem, primeiro pelo seu tamanho, por aquilo que move sua economia, pela ligação
que o canal materializa ligação com os Estados Unidos. É uma outra história. Um país muito menor do que a Argentina e com problemas muito restritos em relação a que uma nação como a Argentina tem de enfrentar. A Argentina tem muito mais riqueza, muito mais possibilidades, mas também seus problemas são muito maiores. O Equador, é interessante o que ocorre, porque o Equador ele teve alguns momentos em que a elevação nos preços das commodities, inclusive petróleo, essa elevação ajudou muito o Equador. Porém, commodity, até pela natureza do seu mercado, das transações de venda e compra de commodities, o preço das commodities, ele varia com muita rapidez. Ele é muito mais instável do que a de outras mercadorias. E além disso, quando houve redução drástica no preço das commodities e na sequência veio a pandemia, o Equador não encontrou elementos, não encontrou instrumentos próprios para lidar com o problema. Nem para fazer uma política de assistência social emergencial por conta da pandemia. Porque o Equador não tem moeda própria. O Equador não emite moeda. O Equador não tem controle de fato sobre sua base monetária. Porque a sua moeda vem de fora. Não produz mais o sucre. Agora é o dólar, desde o Murad. E hoje, 27% dos equatorianos estão afundados em extrema pobreza. O trabalho precarizou-se brutalmente. A renda média tem caído ano após ano. O salário médio desabou. As crises sociais só se tornam mais agudas, semana após semana, com protestos, instabilidade política. E um problema que qualquer dolarização trará, que é o fato de que o Equador foi transformado pelos cartéis de drogas do México em lavanderia. Então, não há Banco Central, não há controle da origem do dinheiro. Então o Equador tem sido usado como lavanderia e surgiram então as filiais dos cartéis mexicanos. Quando houve aquele atentado na disputa presidencial no Equador, Los Lobos, isso é uma filial de um grupo que integra a grande, enorme estrutura do crime organizado no México. E é óbvio que o mesmo ocorrerá na Argentina se houver dolarização. Será um problema a mais. Não é algo que torne impossível a dolarização, mas será uma decorrência a ser enfrentada. A Argentina já tem hoje o problema da falta de segurança pública como algo crítico. As cidades na Argentina, cujo poder municipal está nas mãos do crime organizado, inclusive prefeituras. E o problema só cresce. Foi, inclusive, tema de debate, tema naquele encontro do Sérgio Massa com o Milei. Inclusive, se transmitiu junto com a TV Band News, junto com a TV Bandeirantes. Aquele debate teve como um de seus temas centrais, houve até um elogio do Milei ao Massa, falando de iniciativas que o Milei tomou quando era prefeito de Tigre. Mas o Milei ganhou em Tigre, hein? Ganhou do Sérgio Massa lá onde o Sérgio Massa foi prefeito. Então, a dolarização exige ainda um crescimento
muito grande das exportações. E você não aumenta suas vendas só porque quer. Não, eu quero vender mais. Isso vale para um pequeno comércio, não adianta o dono do comércio falar, não, eu quero vender mais. Ele pode tomar algumas iniciativas, adotar algumas medidas que ele acredita farão com que ele venda mais. Mas ele não tem nenhuma garantia. Ele vai tentar vender mais. Isso vale para países. Não adianta o país chegar à conclusão que é preciso exportar mais. Essa conclusão não produz a realidade de você vender mais. Você tem de ganhar mercados. É preciso haver demanda para os seus produtos. Você precisa ganhar da concorrência na disputa por mercados, conquistar novos mercados, aumentar suas vendas nos mercados onde você já está, onde você já atua. E tem a questão da liquidez. Porque o que acontece? O cidadão argentino, ele vai no açougue, na padaria, na farmácia, havendo a dolarização, ele chegará lá e pagará em dólar. O dono da padaria, do açougue, da farmácia, comprará suas mercadorias, pagará seus fornecedores com dólar. Esses buscarão matéria-prima com dólar, pagando em dólar. Os salários de toda essa cadeia serão pagos em dólar. Os aluguéis, as contas de eletricidade, de água, a gasolina, tudo em dólar. Então, isso fará com que, num primeiro momento, as pessoas tenham de converter seus pesos em dólares. Qual a cotação? A oficial. Mas é óbvio que haveria uma ainda maior desvalorização do peso, que não vale nada hoje. E o dólar seria a meta, o objeto demandado por toda uma sociedade, pelo governo, pelos industriais, pelos fazendeiros, pelos trabalhadores, pelos comerciantes. E isso provocará valorização do dólar, porque não haverá dólares para todos. A Argentina, a última vez que vi, ela tinha em reservas 21 bilhões de dólares. Isso não aguenta mais do que alguns meses. Como é que você vai manter a liquidez? As reservas são baixas e mesmo considerando a venda de títulos, o Milei fez uma inversão no seu raciocínio. Ele disse, não, um país de inflação sob controle, baixíssima, ou que desaparecerá, obviamente, vai atrair investimentos interessados por seus papéis. Ora, mas essa seria inflação zerada ou muito baixa? A consequência, ela não é o fator que vai viabilizar a dolarização. Ela seria, no raciocínio do Milei, o resultado da dolarização. Havendo risco de falta de liquidez, falta de dólar, se houver a dolarização, tanto que o Milei já está dizendo o seguinte, não, vamos com duas moedas, que era a ideia lá da Bullrich, da Patrícia Bullrich, que foi candidata pelo Juntos pela Mudança, que é o grupo do Maurício Macri, e ela, depois, junto com o Macri, ambos apoiaram o Milei. Ela chegou a sugerir isso. Uma coisa meio apressada, né? De campanha. Não, duas moedas. Dólar e peso. Ora, é óbvio que, embora digam não haverá uma concorrência entre as moedas, haverá, naturalmente. Porque o comerciante poderá então dizer livremente, eu não mercantilizo, eu não vendo, eu não trabalho com pesos.
só aceito pagamentos em dólar. É claro que a demanda por dólar será muito maior. E se fazem a dolarização completa, inclusive com a obra final que tanto encanta a mente do Milei, que é implodir o Banco Central, o risco de falta de liquidez, falta de dólares circulando internamente é muito grande. E aí, o que vai acontecer? Recessão brutal. Num país que hoje, olha, a Argentina tem 47 milhões de habitantes. Desses 47 milhões, cerca de 20 milhões estão em pobreza. E uma parte considerável desses 20 milhões em pobreza extrema, na miséria. Mas mais do que 20 milhões, 25 milhões de argentinos dependem de pagamentos públicos, programas assistenciais, etc. Ou seja, sua sobrevivência está ligada ao erário, ao dinheiro público. Imagine num cenário social deste, desemprego, de fome, de miséria crescente, você apostar numa recessão brutal como solução para a inflação. Essa recessão, claro, vai reduzir a inflação, porque o consumo vai lá para baixo e aí os preços descem. É a velha lei da oferta e da procura. Mas, aí é que está, o efeito disso seria um aprofundamento pesado, terrível, brutal do empobrecimento do país. A crise social iria se ampliar ainda mais. Uma crise que já é de níveis e proporções inéditos na história argentina. Então, a dolarização traz muitos problemas e desafios que precisam ser contornados e resolvidos. E há um outro ponto. Não se faz dolarização num país como a Argentina sem superávit primário. Ou seja, gastar menos do que arrecada. Claro, isso aí não conta, não é superávit nominal, não conta pagamento de juros. Isso seria impossível. A dívida argentina é gigantesca. Porém, o superávit primário teria de ser obtido à base de cortes, e é o tal plano motosserra do Milei, que atingiriam fatalmente serviços públicos como saúde, como educação, segurança pública, que já é um problema crítico na Argentina. Um outro ponto que Milei terá de enfrentar é o que fazer de suas próprias declarações. Não é? Eu não vou conversar com Lula. Eu não vou conversar com Xi Jinping. Não quero saber de conversa com o Brasil, com a China. Depois, ele deu uma amenizada. Falou, não, mas o setor particular, o setor privado, tem toda a liberdade para comercializar, fazer negócio com esse país, óbvio. Mas não basta. Não basta. Esse comércio particular entre empresas, entre cidadãos, entre um Estado e empresas particulares, ele precisa de um esteio que é a relação entre os Estados. Não precisa abraçar, tomar café junto, telefonar para saber se está tudo bem. Mas é preciso manter relações institucionais. A Argentina faz parte do Mercosul. O seu comércio depende do Mercosul. Ou será que Milei acredita que acordos bilaterais seriam suficientes? Com a atual incapacidade argentina de ganhar mercados.
e dificuldade para comprar mercadorias no exterior, porque não tem dólares. O que fazer? Precisa do Mercosul. E o Brasil e a China são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina. Os três maiores, ambos, e os Estados Unidos. E a China é a principal credora da Argentina. E a China é a que se comprometeu a colocar, investir, injetar dezenas de bilhões de dólares na infraestrutura argentina, que está pela hora da morte. Então, exploração de petróleo, xisto, na Patagônia, redes de eletricidade, metrô, ferrovias, rodovias. A Argentina não tem recursos para isso. Aderiu à Rota da Seda e aí começou a receber dinheiro da China. Claro, só uma pequena parte de tudo que está comprometido. E o BRICS, a Argentina assinou seu pedido de adesão ao BRICS, Alberto Fernandes fez isso. Milei vai jogar tudo isso pela janela no momento em que a Argentina só pode encontrar soluções se ela tiver grandes parcerias externas. Não tem de ser com a China, não tem de ser com o Brasil. Pode ser com a Inglaterra, pode ser com a França, pode ser com a União Europeia. Mas a União Europeia fará um acordo bilateral. A Argentina terá um acordo preferencial com os Estados Unidos, aquele que o Menem tanto acalentou, sonhou e nunca veio para valer? Outro ponto é a vice de Milei. Vitória Villarroel, ela será presidente do Senado. A Argentina tem uma Constituição lá de 1853. Passou por várias reformas, né? 3 delas ainda no século XIX, as outras 4 no século XX, a última, a mais recente foi em 94, no governo Menem. Mas sempre esteve lá algo que foi copiado da Constituição dos Estados Unidos. O vice-presidente é também presidente do Senado. Ou seja, ele tem uma função parlamentar. E a Villarroel será presidente do Senado. E ela será uma fonte de instabilidade ali dentro. Porque ela é uma defensora da ditadura de 76 a 83. Uma ditadura sanguinária, corrupta, além de incompetente. E não é só que Villarroel conteste indenizações pagas a familiares, descendentes dos que foram mortos pela ditadura argentina. Ela defende a ditadura em si, como tendo sido necessária. E isso provocará atritos no Senado. E por que isso é importante? Ora, Milei sabe também que para obter dólares é preciso privatizar. Ele já anunciou a Jacimentos Petrolíferos Fiscais, né? A YPF, que é a estatal de petróleo da Argentina. Quer vender. Ela já foi vendida em 1990, depois ela foi reestatizada em 2012, do governo Cristina Kirchner. Ela foi privatizada no governo Menem e foi reestatizada no governo Cristina Kirchner. Só que para reprivatizá-la, revendê-la, é preciso autorização do Congresso. E hoje Milei não teria votos para isso. A saída é que Macri e Buric consigam reunificar o Juntos pelo Câmbio, Juntos pela Mudança, porque esse grupo político rachou. Porque uma parte não concordou com o apoio de Macri e Buric a Milei.
Será necessário reunificar e mesmo assim você não tem voto suficiente para uma privatização. Será preciso ganhar mais mentes dentro do Congresso. E a Vídea Royal pode ser um fator de atrito, um elemento a mais dificultando a vida do Milei no parlamento. A questão das Malvinas, o que ele fará? Porque é um compromisso que não precisa estar no papel, é inerente a qualquer presidente da República Argentina. Esforçar-se para ter de volta o arquipélago. Como? Uma nova invasão? Esqueça. Via diplomática. Tribunais internacionais. O Reino Unido aceitaria uma decisão de um tribunal que desse razão à Argentina? Mas ele tem de traçar um caminho, ele tem de se esforçar. Dificilmente conseguirá no seu mandato, mas tem de se esforçar, tentar avançar nessa direção. E é preciso. Quando ele elogia a Margaret Thatcher, a gente até falava sobre isso hoje no Gente. Você pode elogiar a Thatcher em qualquer lugar do mundo, mas na Argentina, ela é, no imaginário nacional argentino, uma inimiga, por causa da guerra de 1982. E o Milei a elogia e tal, é uma referência. Ele quer dizer que é uma referência, porque adotou políticas econômicas liberais, assim como Reagan, etc. Mas, na primeira crise, assim que houver alguma insatisfação popular relevante, isso vem à tona. Será mais um argumento. Então, são muitos os desafios. Isso é claro. Não há dúvida. Basicamente, o eleitor da Argentina olhou para o céu. Nesse lamaçal, vamos continuar nessa crise interminável, porque o Sérgio Massa dificilmente fará como presidente o que não fez como ministro da Economia. Uma parte importante do eleitorado pensou assim e resolveu apostar no Milei. Será ótimo para a Argentina, para a América do Sul, para todo mundo, se ele se der bem, se ele conseguir tirar a Argentina dessa crise de proporções inéditas. Mas os obstáculos políticos, econômicos, sociais, institucionais são gigantescos. Danilo Gobato.